Oi, gente, tudo bem? Eu não sei exatamente em que dia você vai ver este vídeo que eu estou gravando agora, porque eu tô viajando aqui para fazer um curso, eu tô em Porto Alegre e hoje é sábado, dia 25. Mas a internet desse hotel tá super lenta e eu não sei se eu vou conseguir subir esse vídeo no dia certo. Então, só para você saber que dia que eu tô gravando, e eu tô gravando esse vídeo referente a um vídeo que o Gregório do Vivier publicou no canal da HBO ontem, sexta-feira à noite, como é de costume, ele, né, sempre publica vídeo nesse horário. Ele não, né? O canal da HBO sempre publica os vídeos dele esse horário, na sexta-feira, e eu adoro assistir. Eu gosto muito de ver, assim. Eu tenho algumas ressalvas com relação ao Gregório, que eu acho ele um pouquinho assim. Não gosto muito do jeito dele falar, mas eu gosto, eu acompanho o canal dele. E aí ele gravou um vídeo e publicou, né? Foi publicado ontem um vídeo sobre coaching. Eu queria muito falar sobre esse vídeo aqui, acho que eu não poderia deixar passar, sabe? Pra gente começar a falar sobre coaching, eu quero ir do macro e trazer pro micro. Acho que vai ser mais fácil e talvez traga pouco mais de credibilidade para esse vídeo que eu tô gravando. Então eu quero dizer, em primeiro lugar, que a gente vive num sistema que é o sistema capitalista, aí há séculos, não é mesmo? É um sistema que é o dominante, e eu faço diversas críticas a esse sistema. Isso não quer dizer que eu seja anticapitalista ou a favor do socialismo ou coisa do tipo, não tem nada a ver. Acho que não importa qual é a nossa posição política, talvez, não sei se posso falar isso, mas o que eu quero dizer é que não é porque eu faço críticas ao capitalismo que eu sou anticapitalismo, enfim, eu acho que é importante que a gente critique as coisas erradas, problematize as questões diversas para a gente poder evoluir em diversos aspectos. Enfim, é isso, tá? Então eu tô querendo dizer que não é porque tô criticando aspectos do capitalismo que eu sou anticapitalista ou a favor de outro sistema econômico. Enfim, né? Nem quero entrar nessa questão aqui nesse canal. Mas o fato é que a gente vive nesse modelo capitalista e esse modelo capitalista foi tendo algumas evoluções de características até a gente chegar num modelo hoje, tô resumindo pra caramba, que a gente é pautado por um discurso neoliberal que envolve uma série de coisas, inclusive pauta no indivíduo. Então, assim, a pessoa é responsável pelo sucesso dela ou pelo insucesso dela. Então, assim, não tem ninguém mais responsável pelo sucesso dessa pessoa além dela mesma. E o que acontece é que, por conta desse discurso, a gente tem uma questão cultural, cultural mesmo, de vários aspectos, do tipo meritocracia. Então, o cara, ele consegue mudar de vida se ele quiser, ele consegue ser rico se ele quiser, e para reforçar e para ajudar, talvez, ou para, enfim, reforçar mesmo esse discurso e para ajudar esse cara, essa pessoa que precisa prosperar, precisa ser bem-sucedida, aparecem algumas formas de ajudar essa pessoa. E uma dessas formas que apareceu de umas décadas para cá é o conceito do coaching. E aí a gente chega onde eu queria falar. O que é o coaching, né? O coaching vem de um termo em inglês do coach, que seria o treinador. Então, assim, tem outras raízes, as pessoas defendem diversas raízes desse termo, mas eu entendo que o termo veio, né, ele passa a ser usado a partir do uso que tem nos Estados Unidos de coach, que é o técnico de futebol ali do time, o treinador, porque é o cara que está lá incentivando e delineando melhor, né, ajudando o cara a delinear melhor o caminho dele para ele conseguir alcançar um determinado resultado. E aí o coaching, que é o processo de, né, coach é o profissional e coach seria o cara que é ajudado. E aí o que acontece é que teve uma proliferação disso, né, gente? Então, como virou uma tendência mundial, até pelo que eu falei, da questão das características do modelo econômico que a gente vive, em todo lugar, com qualquer coisa, em qualquer área, sempre vai ter alguém querendo ganhar dinheiro com isso, porque afinal de contas estamos nesse modelo capitalista que a margem de lucro é o que importa. Então a gente vai ter aí uma série de prestações de serviços relacionadas a coaching e certificações e formações para formar novos coaches. E eu vou falar sinceramente assim a minha opinião. Para mim, e aí a gente cai no vídeo do Gregório, ele fala isso, tá? Ele fala. Existem bons profissionais, existem maus profissionais em qualquer profissão. A questão é, o coaching nem é uma profissão regularizada, regulamentada no Brasil, então a gente não pode dizer necessariamente que é uma profissão. Eu tenho a formação de coaching, mas eu não gosto de falar eu sou coach, porque na verdade não é isso exatamente o que eu faço.
Eu trabalho com alguns assuntos, né? Então, planejamento de vida, organização pessoal, produtividade, equilíbrio, alta performance, enfim, nessas diversas frentes que eu tenho de atuação, criatividade, né, gestão, liderança, até o próprio empreendedorismo que acaba sendo forçado nos dias de hoje, mas enfim, o aspecto prático da coisa mesmo. Esse é o meu trabalho. Existem diversos formatos em que eu falo sobre isso. Eu tô aqui gravando esse vídeo no YouTube e eu não fico dizendo por aí que eu sou youtuber. Tenho blog e não falo que eu sou blogueira. Eu fiz a formação em coaching e tenho processos de coaching no meu trabalho, mas eu não falo que eu sou coach. Assim como eu faço palestras também e não me intitulo como palestrante. Porque eu acho que tudo isso são formatos, né? Não são profissões. E esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Não tô dizendo que é certo ou errado a pessoa se intitular coach. Cada um faz o que quiser da própria vida. O que acontece é que existem formações de coaching, então a pessoa pode se formar coach. Existem diversas instituições no Brasil e lá fora que formam profissionais assim. E o que acontece é que muitas pessoas pagam por essa formação que não é nada barata, é a média aí de 6 mil a 9 mil reais, para mais e para menos, tá? Porque todo curso que é voltado para você aprender uma habilidade para ganhar dinheiro acaba sendo mais caro. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo que é comum no mercado, porque entende-se que a partir daquele investimento que você faz, você vai conseguir ter um retorno financeiro em cima daquilo no serviço que você for empreender. E aí, então, isso que acontece com a formação de coaching. E o que acontece muito é que o cara, ele ouve falar que ser coach dá dinheiro, ele vai lá, faz a certificação de coaching, sai se intitulando coach, e aí acaba indo pro mercado e a gente fica sabendo de umas coisas muito engraçadas, até além de absurdas. Então a gente vê no próprio vídeo do Gregório alguns exemplos. Tem uma moça lá que fala do negócio de só que estava preso em Auschwitz, era uma questão de mudança de mentalidade. Apesar de entender que ela aqui se referia à história de um, eu acho, tá? Porque eu vi totalmente fora de contexto o trecho que ela fala, mas eu já ouvi falar numa história de um professor, se não me engano, tá lá no livro do Stephen Covey, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele fala de um professor judeu que tinha sido confinado em Auschwitz, se eu não me engano, ou em outro campo de concentração na época do nazismo, e que daí esse cara, ele descobriu um propósito para ele que era ensinar as pessoas, ele era professor, não lembro exatamente do que, mas que ele, por encontrar esse propósito, isso deu um pique novo para ele, digamos assim, um novo nível de engajamento ali no que ele estava fazendo, mesmo com tanta falta de esperança, na verdade. Isso de maneira nenhuma, tá? Eu acho que essa história, ela mostra ela é muito triste, é igual as histórias diversas que a gente tem de superação pelo mundo, de pessoas que passaram por dificuldades, por situações bem cruéis, e aí deram a volta por cima disso, mas não quer dizer que qualquer pessoa que passe por uma situação cruel, a culpa é dela porque não teve um mindset para superar, sabe? Então eu acho que é aí que é o limite tênue da coisa toda, e aí quando a gente vê um discurso como o da moça aqui, o Gregório, e outras pessoas eu já vi criticando também falam, né, sobre isso, esse que é o perigo, a gente pegar uma coisa assim, né, e dizer que, por exemplo, o cara no Brasil, sei lá, o empresário que quebra ou o cara que está desempregado, a gente está num país com 13 milhões, mais de 13 milhões de desempregados e mais de 25 milhões de pessoas vivendo à base de bicos, a gente falar que essa pessoa está nessa situação porque ela não tem um mindset apropriado. Eu acho isso bem perigoso, porque a partir do momento que a gente fala isso, a gente está excluindo todas as situações em que a pessoa deveria ser assistida ou ter um mínimo de estrutura. A gente está, sabe, escondendo o fato de que a gente está vivendo numa economia falida, que não tem empregos para as pessoas, e aí a pessoa que ela é obrigada a empreender, e se ela não tem esse mindset apropriado, se ela não é capaz, ela já é perdedora por natureza, né? Então, assim, até quem quiser ler mais sobre isso, tem um livro muito bom que eu gosto de recomendar, que é A Nova Razão do Mundo, do Dardot e do Lanval. Tem vários capítulos onde eles falam sobre isso, né? Essa coisa da alta performance, de você se sentir fracassado porque você tá nesse modelo de alta performance, que você tem que performar, você tem que ser o foda, você tem que ser o cara. E o coaching vem surfando nessa onda, né? E aí no vídeo do Gregório, dá como exemplo várias pessoas que eu, por trabalhar na área, né, de alta performance e produtividade e tal, conheço bastante. O primeiro que ele mostra lá é o Goff, que tem um programa chamado High Stakes, que eu não me identifico muito, mas existem pessoas que adoram o cara e ele faz o trabalho dele.
Sabe, eu acho que o ponto é o seguinte: existem pessoas que se identificam com que o coach ou com qualquer profissional, pode ser ator de novela, não precisa ser coach, tá ligado? Você tem pessoas que se identificam com outras pessoas e eu acho que isso tá tudo bem. Eu não acho que o cara tá errado de querer conversar com um público que fale daquele jeito que ele fala. Eu não me identifico, então eu não sigo o cara e não vou contratar um serviço dele, mas existem pessoas que se identificam e que contratam os serviços dele e quem sou eu pra falar alguma coisa. Depois a gente também tem o Gregório, ele cita o Jerônimo Telme, que também ele é famoso por ser coach dos coaches, e eu sei que isso pode parecer meio ridículo para algumas pessoas que talvez não conheçam, mas assim, é mais uma vez, não é porque eu não concordo, eu não tenho a mesma abordagem, que eu vou desmerecer completamente o trabalho do cara, sendo que existem pessoas que ele ajuda, que ele presta serviços que se identificam com ele e que gostam dele. Então, eu acho meio complicado você pegar toda uma categoria de pessoas, né, e ridicularizar desse jeito, colocando tudo no mesmo balde. Eu entendo o tom da crítica do vídeo do Gregório e eu acho que é importante. Depois eu fiquei sabendo aí navegando pelo Twitter que teve uma consultoria daquela conta do Twitter que é o Startup da Real, que eu seguia até bem recentemente, parei de seguir porque eu achei que estava meio baixo astral. Mas é importante que exista um perfil como Startup da Real, assim como existem perfis com o nome de vagas arrombadas para denunciar os absurdos que a gente vê, tanto em startup quanto em pessoas contratando, sabe? Tá vivendo uma onda geral e global de precarização do trabalho. Então é muito importante que a gente denuncie, é muito importante que a gente problematize, especialmente o coaching. Mas o que me incomoda bastante nesse discurso é você tirar o livre-arbítrio da pessoa que acompanha o cara, respeita o cara e vai contratar o serviço dele. Tipo assim, eu olho pra umas coisas e falo assim, isso é bem bizarro. Mas eu jamais contrataria, mas também não vou desmerecer o cara. Eu acho que ele não tá prejudicando ninguém. Aí, a partir do momento que está prejudicando alguém, e aí a gente entra não apenas no coaching, mas existem profissionais em todas as profissões. Advogado que prejudica, passa a perna nos outros, você tem político, você vai ter até pastor de igreja que passa a perna nas pessoas. Então, assim, não é que o coaching em si é o problema, sabe? Eu acho que o problema do coaching é o fato de não ser uma profissão regulamentada, e aí qualquer pessoa, realmente qualquer pessoa, pode fazer um curso de formação de coaching, contanto que tem aquele valor para investir, e pode sair se vendendo como coach. Tem uma série de implicações nisso. Às vezes a pessoa não tem ética profissional e ela acaba vendendo um serviço que ela diz que meio que substitui outro, como por exemplo uma terapia, e não é verdade. Quando você não tem uma profissão regulamentada, você perde o controle do código de ética da coisa toda. Então isso acontece, infelizmente. Agora, não é porque isso acontece que a gente tem que desmerecer e ridicularizar uma classe inteira, sabe? E eu acho que o vídeo, ele é importante, mais uma vez, por essa crítica, mas ele peca também por esse lado, por colocar todo mundo no mesmo balaio. Aparece lá, por exemplo, aparecem exemplos de profissionais, a gente vê, tem um exemplo famoso, recente, que é o coach que tá lá no programa O Aprendiz, do Roberto Justus, com influenciadores, que é caricato por si só o programa. Eu acho que o programa é super datado, assim, eu olho aquilo e falo, nossa, o que é a geração X, não é mesmo? Acho que o programa tem vários problemas, mas eu adoro acompanhar, acho engraçado e estou torcendo pro PC Siqueira, por sinal. E tem o coach lá que trabalha como conselheiro e assim, ele fala umas coisas que são muito chavões e lugares comuns, mas ao mesmo tempo que funcionam, sabe, naquele contexto. Então, cara, entendo a crítica, mas assim, falando um pouquinho em defesa do coaching, existem ótimos profissionais que, na verdade, têm, assim, sei lá, 20 anos de experiência em gestão. Então, tinha cargo de liderança em empresa, então tem uma experiência legal e quer aproveitar, fez uma formação em coaching para poder prestar um serviço ajudando as pessoas. Da mesma maneira que você pega, sei lá, a Glória Maria, que teve toda uma carreira como apresentadora na TV e daí vai fazer palestras sobre isso. Ela não é palestrante. Ela é apresentadora de TV e ela fala sobre isso nas palestras. Então eu acho que, por exemplo, no caso do coach, é a mesma coisa. O cara ele tem que ter uma formação, ele tem que ter uma experiência em alguma área para ele poder fazer coaching daquilo se ele quiser ser coach. Então, o meu conselho aí para você que está assistindo é conheça, vá atrás da pessoa que possa te ajudar e se o formato do coaching for o mais adequado para você, o que vai fazer diferença não é a formação em coaching do cara,
que dá uns direcionamentos, tem umas técnicas, umas ferramentas bem legais, assim, mas o que vai fazer diferença é a experiência que o cara tem na área dele. Então é isso que você tem que procurar, caso você tenha interesse em fazer coaching, né? E o outro ponto que daí eu acho bem perigoso é, assim, é o meu lado pesquisadora falando, né? É o seguinte, a gente, como eu falei, a gente está vivendo uma tendência global de precarização do trabalho, e isso faz com que as pessoas sejam pejotizadas de maneira geral e gera muito desemprego, e especialmente o desemprego que tira pessoas do mercado, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, na reforma trabalhista, que tira uma série de direitos para que os empresários possam contratar com mais facilidade, pelo menos esse foi o argumento, né, da aprovação da reforma, por mais que isso não esteja acontecendo um ano depois da reforma, já tem algumas pesquisas falando sobre isso. Você tem então uma situação, na verdade, aqui no Brasil, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, de 2019, de mais de 13 milhões de desempregados, e existem muitas pessoas que têm um currículo legal, que têm uma experiência, uma bagagem profissional legal e que acabam pegando um dinheiro que tem guardado, né, de uma pequena poupança, enfim, de investimentos e falam, vou investir na minha certificação como coach, porque já que eu preciso empreender, já que isso é o que eu tenho que fazer, eu posso aproveitar esse conhecimento todo que eu tenho e aí começar a trabalhar com isso. E aí você chegar, né, do alto da sua situação, que eu não sei qual é, cada um tem a sua, e apontar o dedo pro cara que tá lá, sabe, fez um investimento numa certificação para tentar se colocar no mercado e ele tem uma experiência anterior de outras áreas, e ele realmente pode prestar um serviço legal e você aponta o dedo para esse cara que só tá desempregado, só tá tentando sobreviver, fazendo algo que ele tem experiência, que ele gosta, e você criticar esse cara, humilhar esse cara, só porque ele infelizmente tá aí nesse termo da moda que é o coaching, eu acho isso super cruel e desnecessário. A gente tem tantos problemas mais importantes pra gente apontar o dedo. E eu não sou dessas pessoas hipócritas do tipo, vai lá pra pessoa que tem uma ONG que ajuda animais de rua e fala, por que você não cuida de criança, toda criança na rua? Eu não sou dessas pessoas, tá? Acho esse discurso bem pedante. Acho que tem pra todo mundo, assim, se cada um ajudar um pouquinho de algum lado, a gente consegue melhorar as coisas, né, bem aos poucos. Eu sou dessa filosofia, mas o que eu tô querendo dizer é que o cara tá lá desempregado, ele tá querendo se colocar, não é fácil você ser empreendedor no sentido de que, pô, você tá com o seu salário zerado todo mês, você tem que correr atrás de serviço, vender, e quem trabalha hoje, né, como empresário no Brasil sabe que as pessoas não estão gastando dinheiro, as pessoas não estão comprando, não estão contratando serviços. Então, para um cara se virar do nada, sem de repente uma cartela de clientes e conseguir viver daquilo que é um negócio que ele criou para ele mesmo, né, como no caso do coaching, é um cara que já passa por muitos desafios no dia a dia. E eu acho que não precisa de mais uma coisa dando paulada na cabeça dele, sabe? Então, enfim, o vídeo do Gregório é importante. De verdade, acho que existem pessoas completamente sem noção, sem experiência e que ficam, né, até num viés às vezes perigoso no processo de coaching, porque mexem com coisas que não têm conhecimento. Existem vários absurdos, então, tipo, um cara que faz coaching de relacionamento com mulheres e tem um viés, um olhar super machista, sabe? Então, assim, existem coisas absurdas e eu acho que a gente tem, sim, que mostrar, que problematizar e muitas vezes até denunciar quando for algum caso criminoso. Mas nem por isso a gente tem que colocar no mesmo baldinho todas essas pessoas, sabe? E demonizar uma coisa, né, inteira, assim, uma categoria inteira de profissionais. Porque existem bons profissionais, existem pessoas que têm, como eu falei, uma carreira em outra profissão e que querem aproveitar essa experiência que tem para ajudar outras pessoas e também ter um trabalho que goste, que seja significativo e que traga uma remuneração legal. Então é isso. Se você ainda não viu esse vídeo do Gregório, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O que, que você acha? Né? O que você achou do vídeo dele? O que, que você acha desse assunto do coaching? O que, que você achou dessas questões que eu coloquei aqui? Queria ouvir um pouquinho de você. O que você acha sobre isso, tá bom? Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e dê like nesse vídeo. E deixa aqui seu comentário pra gente ir trocando algumas figurinhas, tá bom? Tchau, tchau!